Olá, sou Neto aqui do Obra na Mão e aqui nós ajudamos engenheiros, arquitetos e construtores a terem obras lucrativas. Bom, de início eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre 5 passos para que você possa estruturar a tua construtora. Exatamente. Imagina que você está no início aí da tua jornada como construtor, ou que você está aí refazendo, né, repensando toda a tua empresa de como é que você deve agir para que você possa transformar ela numa empresa lucrativa, numa empresa que você possa escalar e ter muitas obras. Então é muito importante você pensar numa estrutura, ou seja, como é que deve tudo acontecer dentro da tua empresa. E o passo primeiro, o passo inicial, é você pensar qual é o teu cliente, é quem é que você vai servir, certo? Qual nicho você vai escolher para trabalhar. Porque há uma diferença enorme, dependendo do nicho de cada cliente, da maneira que você vai se portar, que você vai estruturar o teu atendimento, que você vai estruturar as suas compras, o seu processo de orçamentação, de proposta de vendas, de atendimento. Tudo isso é muito diferente dependendo do tipo de cliente que você vai atender. Então imagine que se você está procurando, por exemplo, atender clientes de residências de alto padrão, você vai estar procurando esse cliente aonde? Né? Ou seja, vai estar procurando nos condomínios de alto padrão, nos condomínios de luxo. Né? Você vai estar procurando arquitetos que atendam, que possam ser seu parceiro ali para conseguir clientes desse porte. Você vai estar procurando corretores que vendam imóveis nesses locais, que também possam ser seus parceiros. Mas, por exemplo, não, eu quero atender obras do tipo da Casa Verde e Amarela. Qual é a maior dificuldade desse meu cliente? Qual é a maior característica? Geralmente ele está querendo sair do aluguel, né? Ele está querendo ter ali uma casa que ele consiga portar dentro da capacidade de financiamento dele. Então, há uma maneira também bem diferente de onde você vai encontrar esse cliente, de como você vai abordar e como é que você vai solucionar essa questão. Da mesma maneira, se você vai atender obras comerciais, né? Se você vai atender obras industriais, se você vai atender, por exemplo, obras em shopping, lojas em shopping, ou então você vai atender escritórios empresariais. Então é muito importante, é o pontapé inicial, é você realmente definir para quem você vai servir, qual é o teu nicho. Deixa, poxa, esse meu cliente, ele está aonde? Você só vai conseguir encontrar o teu cliente na hora que você define quem ele é, né? E aí tem todo um estudo de marketing que vai te ajudar a encontrar esse teu cliente, a solucionar o problema dele. Bom, o segundo passo, que é tão importante quanto o primeiro, mas ele vem do primeiro, é você definir os processos internos da tua construtora. Todo o processo dentro da tua construtora ele tem que ser pré-definido antes, porque você não pode pensar naquele processo quando você vai fazê-lo pela primeira vez, certo? Por exemplo, como é que você vai elaborar a tua proposta, tá? Como é que você vai entregar esse tipo de proposta, se você vai fazer isso em uma reunião presencial, tá? Se você vai fazer isso através de videoconferências, poxa, como é que vão ser as compras na tua empresa, como é que vai se dar a escolha do melhor fornecedor, a escolha do melhor parceiro comercial, tá? As pessoas serão contratadas de que maneira, tá certo? Então, esses processos todos internos da empresa, o pagamento, quem é a pessoa que vai efetuar o pagamento, se é você que vai fazer os pagamentos da empresa, ou você vai ter uma outra pessoa, e como vai ser controlado todos esses documentos, como é que você vai conseguir alinhar o orçamento, o planejamento e o controle da tua obra dentro desses processos internos. Lembra que tua construtora não é só uma obra no terreno, é muito mais do que isso, tá certo? Existem N parceiros em volta, existem N pessoas interessadas no sucesso das tuas obras. Então, para que você possa correlacionar todos esses departamentos, tá certo? Para que você possa correlacionar todas essas pessoas, para que elas trabalhem em harmonia, você tem que definir esses processos antes, tá? Então você tem que definir como é que vai ser o teu setor de compras, como é que ele vai trabalhar, como é que vai ser o teu setor financeiro, como é que o teu setor financeiro vai trabalhar, como as compras serão pagas, como é que essa informação que vai vir lá de compras, que vai ter a informação da obra, lá das conferências, dos materiais que chegaram, porque tudo isso vai te ajudar no controle. Você não pode querer ser o onipresente. Você não vai conseguir ser onipresente. Você não vai conseguir estar em todas as etapas. Você tem que conhecer todas as etapas. Você tem que entender a fundo como funciona todos os departamentos da tua empresa, tá? Alguns você pode até assumir, mas você não pode querer assumir todos, porque senão você não consegue escalar. Você só vai conseguir ter apenas uma única obra, tá certo? E aí você não escala.
impossível, tá? Você vai pecar em qualidade porque você vai precisar ter mais negócios, certo? Consequentemente, você vai começar a faltar em alguma dessas etapas e isso aí vai pecar porque você não tem pessoas treinadas para lidar com essa situação nesse lugar. Então, é muito importante você definir desde o início como serão todos os processos internos dentro da tua empresa. E não se esquece, isso tudo vai ter que estar alinhado com aquela primeira etapa, com o teu cliente. Né? Dependendo do tipo do teu cliente, você vai ter que ter um tipo de abordagem totalmente diferente. Então, perceba que vai existir um alinhamento entre esses 5 passos, certo? Tudo isso vai estar muito bem alinhado. Bom, o terceiro passo é encontrar a tua equipe. Tá? E o mais importante, eu acredito, numa equipe é que seja uma equipe treinável. Certo? Essas pessoas elas têm que ter a capacidade de suportar todo o treinamento que você vai fazer com elas. Certo? E não esquece, você tem que treinar, retreinar e retreinar sempre. Tá? Você tem que estar visitando todos os setores de todas as pessoas e essas pessoas têm que estar sendo retreinadas por você constantemente. Porque as pessoas precisam que o serviço seja conferido, as pessoas precisam que os serviços sejam verificados, tá certo? Então você vai ter que treinar o teu almoxarife, como é que ele vai estar recebendo o material na obra, mesmo que seja um ajudante que você ali escalou ele para ser um almoxarife, tá certo? Da obra ali naquele momento que chega o material, você tem que explicar como é que ele recebe a nota fiscal, como é que ele estoca o material, certo? Em que local ele estoca, de que forma ele estoca o material. Tá certo? Não podemos tratar nossas obras de uma maneira artesanal. Nós não podemos tratar nossas obras assim de uma maneira totalmente, na ignorância total de como as coisas devem acontecer dentro da obra, dentro do canteiro. Então, ter um encarregado lá tem que estar sabendo o horário que o pessoal começa o trabalho, o horário que o pessoal larga, qual é o dia da folha de pagamento, tá certo? Como é que essa folha de pagamento vai se dar, se vai existir um processo de medição, ou então as pessoas vão receber apenas por hora. Bom, todas essas maneiras que você deve definir dentro de como as coisas vão se correlacionar, elas vão passar pela capacidade dessas pessoas serem treináveis, certo? Elas têm que realmente aprender isso que você vai fazer e elas têm que realmente aplicar, tá certo? É fundamental, tá certo? E lembre-se, por melhores que elas sejam, você nunca vai estar absolutamente ausente delas. Você vai estar sempre treinando. Mas o fato de você retreinar e de você inspecionar não quer dizer que você vai estar ao lado dela 24 horas. Nada disso, tá certo? Elas têm que ter essa capacidade de ser treinadas. Elas têm que entender que você pode ter uma ideia diferente da ideia que ela pensa. Elas podem até dar uma sugestão. Mas você é o líder, você é que define qual é a ideia que vai estar sendo válida naquele momento da empresa, né? Qual é a ideia que está sendo testada, qual é a ideia que vai ser posta em prática. Então é importante essa capacidade de ser treinável, a sua equipe em todos os setores, tá? Esquece aquela pessoa que diz, 20 anos eu faço isso e é sempre dessa maneira que eu faço, sempre deu certo e é assim que eu vou fazer. Essa pessoa não serve para trabalhar para você, certo? Você tem que ter, você pode ter até uma pessoa que há 20 anos faz algo da mesma maneira, mas ela tem que ter a capacidade de absorver as suas ideias como líder, como chefe, como patrão dela ali, como alguém que tem a responsabilidade da construtora de fazer as coisas acontecer. Tá ok? Bom, esse é o terceiro passo. Vamos agora para o quarto passo, né? O quarto passo é você escolher um sistema que automatize todos esses setores. Perceba, quando você criou os setores e treinou a equipe, tá certo? Essas pessoas vão começar a ter capacidade de tomar decisões. E essas decisões delas têm que estar muito bem alinhadas com o sistema. Tá? Independente de ser o obra na mão ou não, ou sendo outro software, você precisa ter um sistema que faça isso de forma automática, que você possa escalar. Tá? Para que você consiga várias obras, vai ser muito necessário você estar em vários momentos fechando negócios. Você vai estar em banco, você vai estar com arquitetos, você vai estar com clientes, você vai estar em cartório. Você vai estar em vários lugares que não é nem o teu escritório e que não é nem tua obra. Porém, aqueles momentos você vai precisar tomar decisões.
certo? Você precisa ter constantemente a obra na tua mão, certo? Você precisa saber como é que está o teu fluxo de caixa na hora que você está conversando com o fornecedor. Você precisa saber como é que está o comparativo entre o teu orçamento e o teu gasto quando você está conversando às vezes com um cliente ou com outro fornecedor. Então até como é que está a situação financeira das obras, quando você tem que impulsionar ou não uma contratação, fechar um negócio, tá? Como é que tem que estar a relação com as tuas equipes? Então isso você só consegue saber se você tiver um sistema que te dê fidelidade, que você saiba que as coisas estão acontecendo, tá certo? É impossível você hoje escalar se você não tem um sistema que automatize tudo. É impossível você escalar se você não tem um sistema, um software que você possa saber no tempo real como é que estão as compras, onde é que você comprou mais barato, como é que está o teu fluxo de caixa, como é que está a tua equipe, como é que está o teu estoque, se teu estoque está baixo, se teu estoque está alto, tá? Como é que está a tua folha de pagamento, quais são os principais desafios que a tua programação semanal está trazendo. Poxa, eu estou conseguindo cumprir as minhas metas semanais, as metas mensais, estou conseguindo ou não? Isso você não tem como estar fazendo isso sem o software. Você não pode estar andando de agenda em agenda. Acabou isso, tá? Estamos em outros tempos, tá? A agenda de papel teve sua função brilhante durante um bom período, mas hoje não serve mais para você. Você não vai conseguir atrair novos clientes, você não vai conseguir atrair novos negócios se você não consegue ter esses recursos à mão. Então é fundamental, tá? Não basta, eu falo aqui, lógico, com obra na mão, mas não é apenas obra na mão, seja qual for o sistema, aquele que você se sinta melhor, aquele que você tenha mais segurança, aquele que você tenha mais condições financeiras de implantar dentro da tua empresa, certo? Aquele que você se sente mais confortável junto com a tua equipe, acontece. Porque quando você escolhe a equipe, quando você treina a equipe, tudo aquilo que foi treinado, tá certo? Vai seguir uma rotina. E essa rotina tem que estar balizada por tudo que você deseja. E você só vai garantir que eles sigam essa rotina, que eles comprem da maneira que você quer, que eles estoquem o material da maneira que você quer, que o financeiro efetue o pagamento da maneira que você deseja, se você tiver as rotinas definidas e um software que vai estar transparecendo todas essas informações para você, tá certo? Dessa maneira você vai ter clareza de que as coisas estão acontecendo de forma segura. Tá ok? Bom, mais uma etapa agora, certo? Da construtora. É uma etapa importantíssima. É o alinhamento entre o marketing, as vendas e a produção, certo? É muito importante isso. E isso é algo que muita gente esquece. O que é que acontece? Muitas pessoas tem dois cenários. Elas criam um hiato entre as obras, ou seja, começa uma obra e só começa a procurar outra obra depois que está terminando essa. Isso que gera um problema gigante. Por quê? Sempre que você começa uma obra, você precisou da equipe, você contratou, você treinou, você investiu em software. Se você espera essa obra terminar para começar outra, vai existir um espaço aí onde essas pessoas vão precisar continuar trabalhando com você e você não vai ter recebimento. E isso gera um problema de caixa gigante para você, certo? Você vai ter que ter fluxo de caixa para suportar o salário dessa equipe, para suportar o salário de toda a infraestrutura que você criou. Às vezes você alugou o escritório, você comprou software, você contratou funcionários, daí você pagou por treinamentos, você fez N investimentos. E durante as obras ali, se você não tem uma obra que possa ali estar constantemente fazendo faturamento, isso é um problema para você. Você vai ter que ter caixa para suportar. Mas também tem uma outra situação, tá? Que também é tão perigosa quanto a primeira, e às vezes até mais. É quando você vende mais do que você pode entregar, tá? É muito mesmo complicado, porque às vezes a gente, com a ânsia ali de começar a vender, né, de querer vender, nós não alinhamos a nossa equipe de produção, tá? Então você vai começar a ter um problema de defasagem, você vai começar a precisar contratar novas pessoas e você vai começar a contratar de todo jeito. Às vezes você não vai ter tempo de treiná-las, você não vai ter tempo de adequá-las ao ritmo da tua construtora, às tuas diretrizes, certo? Ao teu software, ao teu sistema, tá certo? Inclusive a equipe de obra também, tá certo? Você não pode sair contratando qualquer um que passa na rua. Você precisa ter indicações, às vezes a pessoa ela precisa de treinamento de segurança
segurança do trabalho, treinamento em produtividade, treinamento em gestão. Outro detalhe, às vezes os terceirizados, né? Você começa a pegar muita obra e começa a terceirizar, e aí perde a qualidade, tá certo? A obra perde em dinamismo, porque você começa a querer correr com a obra, mas não tem quem fiscalize. Às vezes você corre tanto com a obra que você não consegue nem verificar se aquele serviço executado pelo teu trabalhador, se aquele serviço executado ali pelo teu terceirizado foi bem feito. Eu já cansei de ver pessoas que efetuam folhas de pagamento, efetuam medições de terceirizados e não confere nível para um esquadro, não confere as áreas, não confere as demãos de pintura, não confere se as coisas foram instaladas, tá certo? E aí isso gera uma dor de cabeça gigantesca, porque não confere, mede, paga e depois isso aí vai ter um problema, vai ter que fazer de novo. Certo? O problema da reobra, tá certo? De você estar fazendo a mesma obra novamente, ele é recorrente no nosso país. São vários e vários construtores que têm esse tipo de problema. Isso tudo advém da falta de alinhamento do marketing, da falta de alinhamento das vendas e da falta de alinhamento com a produção da obra, tá certo? Você tem que ter um fator constante. Poxa, a minha capacidade de produção é X. Se eu vou aumentar no meu marketing, eu já tenho que preparar um plano para começar a aumentar também lá na frente, tá certo? E isso tem que ser constante, isso tem que ser uma evolução. Você não pode esperar os hiatos, você não pode também querer correr mais com um desses fatores mais do que o outro, tá certo? Então, o marketing, as vendas e também a produção, eles têm que estar totalmente alinhados para que você possa ter obras com qualidade, obras lucrativas. Tá? Você tem que fugir enormemente da pré-obra ou da reobra, ou seja, você está fazendo a mesma obra novamente, está desmanchando ali, perdendo material, tendo que ter retrabalho, certo? Inclusive tem construtoras que têm uma construtora dentro dela, porque ela vai, entrega, se livra, na verdade, da obra e depois vem uma equipe ali para estar finalizando todos os arremates, porque o cliente no final começa a usar e começa a reclamar. Ninguém olha, entrega de qualquer jeito, aí o cliente reclama de vazamento, o cliente reclama de falta de esquadro, o cliente reclama de falta de impermeabilização, dos circuitos que não estão bem divididos às vezes. Então, tudo isso é falta de quê? De um alinhamento, tá? Entre o marketing, entre vendas e uma produção correta. Então, eram esses 5 passos que eu queria passar para você. Tá ok? Bom, sou Neto, só aqui do Obra na Mão. Nós aqui ajudamos engenheiros, arquitetos e construtores a terem obras feitas dentro do prazo e dentro do custo. Beleza? Vamos para cima?